5 anos passados dos incêndios de Pedrógão Grande, Rui Ângelo, hoje lidamos de maneira diferente com os incêndios? Aprendemos alguma coisa com Pedrógão? Sim, aprendemos. Isso temos de ter essa perspectiva positiva e otimista. A capacidade de, no que diz respeito ao apoio às populações, e agora falando o apoio psicológico que integra o apoio psicossocial às populações, não podemos distinguir o apoio psicológico do apoio social neste tipo de circunstâncias, houve uma evolução muito grande. Ou seja, hoje em dia a própria estrutura de proteção civil, desde o nível nacional ao nível municipal, sabe melhor como é que pode apoiar as populações numa situação do incêndio. Portanto, as forças de segurança têm a noção da evacuação como sendo mais importante. Isso foi visível até nestes incêndios que aconteceram nos últimos dias, o trabalho que foi feito de evacuação preventiva das populações, e desde o nível distrital ao municipal, à junta de freguesia, já existe até um programa de formação que a Proteção Civil Nacional implementa de como criar estas tais zonas de concentração e apoio à população. O Instituto da Segurança Social também foi um parceiro que aprendeu muito desde 2017, com formação aos seus elementos sobre qual o papel que devem desencadear, como estar o apoio à população, desde questões relacionadas com a documentação, porque se tivermos uma situação como Pedrógão Grande, voltamos a ter que lidar com pessoas desaparecidas, a necessidade de reunificação familiar, reunir quem está perdido, ajudar a encontrar os corpos de quem perdeu entes familiares e, portanto, sei que existe uma melhor preparação e articulação caso tenhamos outro cenário idêntico a Pedrógão Grande. Em termos de recursos humanos, não teremos, se calhar, mais recursos humanos para dar resposta, mas sem dúvida que o sistema está melhor organizado e estruturado para dar a resposta daquilo que em 2017 foi muito o improviso. É claro que há aqui uma coisa que é má, que é este será o primeiro verão que estamos a ter incêndios de maior magnitude desde Pedrógão Grande. Em 2018 foi o incêndio de Monchique, no Algarve, e depois entramos em 2019, que foi um ano tranquilo, e depois parece que nos verões da pandemia os incêndios não se manifestaram. Parece que houve aqui uma compensação da natureza. Os últimos verões foram muito tranquilos do ponto de vista dos incêndios. É a forma de validar a mão humana. Há quem diga que sim, não é? Tínhamos o país fechado e o que é facto é que os incêndios eram muito... Também não tivemos uma onda de calor, aliás, também há aqui uma questão que é, nos últimos 2 anos que eu estou no município, não houve nenhum alerta vermelho, pronto, nem nenhum aviso vermelho de tempo, de onda de calor, como tivemos agora a semana passada. Há poucos dias António Costa disse que não era preciso recrutar mais meios terrestres ou aéreos. É preciso trabalhar na prevenção e termos todos cuidado com o nosso comportamento. Pode ser por aí, Rui? O ciclo de gestão de emergência tem as 4 fases. A prevenção, que é a mais importante de todas, mas se há coisa que nós sabemos que nunca vamos conseguir prevenir, é os incêndios rurais. A única maneira de nós prevenirmos os incêndios era se puséssemos alcatrão e cimento pelo país afora e minássemos todas as árvores. Portanto, nós sabemos que nos incêndios rurais a prevenção nunca vai ser suficiente, porque vamos sempre ter incêndios. Aliás, existem muitos cientistas da área da natureza que dizem que os incêndios fazem parte do ecossistema, sempre existiram. Não incêndios que provoquem danos nas habitações e perdas de vidas humanas. Podemos mitigar, aí sim, as pessoas que dizem que a casa ardeu porque tinham combustível até à porta de sua casa, portanto, não fizeram a limpeza em redor das suas casas. Agora, para a fase da emergência, os meios nunca são suficientes. Esse é o princípio. Precisamos sempre de mais bombeiros, de mais aviões, de mais veículos modernos, de operacionais melhores formados, os chapadores que fazem um trabalho distinto. Portanto, a esse nível, também podemos dizer que numa situação de emergência os meios nunca são suficientes. Ou melhor, numa situação de desastre grave. O que caracteriza um desastre grave, do ponto de vista do conceito da proteção civil, é que a situação ultrapassa a capacidade de resposta instalada. Por isso é que é um desastre ou uma catástrofe. Portanto, Pedrógão Grande foi uma catástrofe para Pedrógão, mas não foi uma catástrofe para o país, porque o país teria meios suficientes se estivessem lá todos. Por isso, muito mais pode ser feito em termos de resposta de emergência. Eu fiz muitos relatórios, muitas sugestões, sonhei e idealizei o que o país poderia estar preparado para lidar com o novo 2017.
o que eu idealizei à data de hoje não se realizou. Portanto, temos que ter uma visão otimista, que temos melhor do que temos em 2017. Estamos mais preparados, mas eu acho que podíamos estar melhor. O que é que podia ter sido feito desses planos que idealizaste? Acima de tudo a minha visão da psicologia no setor da proteção civil não é nem mais nem menos que as outras áreas. É uma área tão importante como os chapadores, é uma área tão importante como a emergência médica, é uma área tão importante como os meios aéreos, é uma área tão importante como a busca e salvamento, daqueles que andam com cordas a descer escarpas, e devia ser uma área de igual para igual. E à data de hoje a psicologia ainda não é uma área operacional. Portanto, o apoio às populações é visto como importante, os psicólogos são vistos como um papel importante, mas, por exemplo, estava previsto, no incêndio de maior magnitude como estes todos que nós estamos a ver, existir uma cela no posto de comando só para tratar do apoio psicossocial. E eu sei que essas células não estão implementadas. Portanto, estamos melhor que em 2017, mas continua a psicologia ainda não ser enquadrada como uma área igual às outras todas. Ou seja, quando há mortes, quando há feridos, todos dizem que temos que chamar os psicólogos. Eu sei que está a haver uma ativação de apoio psicológico enorme aos bombeiros que estão afetados pelas ocorrências, aldeias que são até afetadas pelos incêndios, os seus presidentes de câmara, os seus presidentes de juntas de freguesia, vêm todos dizer já prestámos apoio psicológico e sei que é uma preocupação do senhor presidente da câmara, arranjem lá uns psicólogos para o efeito. Mas lá está, ainda não é uma área que trabalhe lado a lado com as outras. É uma área que depois do problema instalado continua a ser visto como um remediar o problema e não estar logo na fase de resposta ao problema. Qual é o trabalho do psicólogo, Rui, junto da população, muito direcionado à pessoa, individualmente e na prevenção? Sendo uma abordagem individualizada, ou seja, presencial, pode trabalhar aquilo sobre o qual a pessoa tem controle, que é sobre a sua ansiedade, sobre as suas emoções, sobre o que é que pode desencadear para aumentar a percepção de controle. Ou seja, eu não consigo alterar o facto de ter uma floresta suja e mal tratada ou mal cuidada na proximidade da minha casa, mas posso preparar dentro do meu lar quais são as medidas que eu posso fazer, desde limpeza dos meus telhados. Se eu tiver caruma no telhado e tiver uma fagulha, a probabilidade de ter um incêndio em casa é grande. E depois também a pessoa antecipar quais são os passos que vai tomar caso tenha a aproximação do incêndio. E depois aqui há uma grande diferença entre a área urbana e a área rural, não é? Infelizmente hoje tivemos a lamentar a morte de um casal que não sabe o que é que terá acontecido, mas terá decidido aparentemente fazer a fuga de carro na aproximação do incêndio e que já Pedrógão Grande disse que isso seria um comportamento muitas vezes perigoso, não sabendo que se esteve na origem, mas hoje teve mais um resultado fatal. Portanto, o que nós podemos trabalhar a nível individual e familiar é ajudar as pessoas a definir o seu plano de resposta, plano de reação perante a probabilidade da aproximação do incêndio. E aí, o que até podemos fazer é trabalhar isto quase com a fita do tempo, que é o que é que eu posso fazer no inverno. Neste momento, se a pessoa quiser fazer a limpeza do terreno à volta da sua casa, usando máquinas agrícolas, é multada, porque temos uma declaração de alerta que não o permite. Portanto, temos que trabalhar a pessoa na ótica de desencadear comportamentos numa fase em que a percepção de risco é baixa, que é no inverno ou na primavera, para quando chega ao verão essa parte estar feita. E depois passamos para a segunda fase, que é aproximando-se a emergência, ou seja, se tivermos um incêndio a aproximar-se da minha habitação, da minha localidade, quais são os comportamentos que eu posso desencadear. Até ao limite, estando inserido no programa Aldeias Seguras, já será uma resposta coletiva. Agora, se não tiver, terá que ser uma resposta por vez a nível familiar. E aí temos que avaliar as nossas condições. Se temos pessoas com mobilidade reduzida, se não temos, se temos uma casa que foi feito o trabalho prévio e permite confinar, ou seja, ficar dentro de casa e esperar que o incêndio passe. Um incêndio que progride muito rápido com o vento também é um incêndio que passa rápido. Portanto, se a casa em redor tiver a proteção dos 50 metros que foi referido, não tiver caruma no telhado, não tiver material combustível junto às portas ou junto às janelas, o incêndio, por norma, passa. Provoca muito fumo, mas não vai iniciar um incêndio urbano dentro da habitação. Pronto, agora isto obriga a pessoa a ter uma capacidade de perceber que esse é o seu plano de ação, para evitar algumas reações mais irracionais na aproximação do incêndio.
Ou seja, muito do trabalho do psicólogo na proteção civil e ligado aos incêndios está na prevenção. Sem qualquer dúvida. Porque depois, passando a fase da prevenção, entramos então para a fase da resposta. E aí já trabalhamos eu diria, no após o incêndio. Porque na fase do incêndio, o próprio psicólogo não é bombeiro, portanto, só pode atuar quando tem condições de segurança para o efeito. Portanto, aí temos duas possibilidades, que é as populações serem evacuadas, devido ao risco de incêndio se propagar para as suas habitações, e são evacuadas então para as zonas de concentração e apoio à população, que são as SCAPs. E aí o psicólogo tem um papel essencial já na prestação dos primeiros socorros psicológicos à pessoa que foi evacuada, não sabendo como é que está o seu lar, partindo do pressuposto de que nada lhe aconteceu. Essa é uma fase essencial já na resposta de emergência. E depois, ainda na fase de emergência, temos também o apoio não apenas a quem não sabe como está o seu lar, mas a quem tem confirmação de más notícias, ou que o seu lar foi afetado, ou que um familiar ou um ente querido ou um amigo ficou ferido, ou em cenários limites que perdeu a vida. Portanto, aí já estamos a prestar apoio não perante um risco que se coloca iminente de perda, mas na confirmação de perda, que infelizmente já temos algumas situações, mas muito menores à data 2 do que aconteceu em Pedrógão Grande. 2017, e depois, portanto. 2017. E depois temos uma fase posterior ainda, que é confirmando-se que a pessoa passou por um incidente potencialmente traumático, ou seja, e aí pode ser toda a perda afetiva e emocional associada a uma habitação, um ente querido, como já disse, até um animal de estimação pode ser o caso, trabalhar com vista a diminuir a probabilidade da pessoa de vir a desenvolver uma psicopatologia associada a este incidente potencialmente traumático, potenciando as estratégias de gestão de stress, potenciando o reforço de suporte social do indivíduo ou da família. E também fazendo uma avaliação, uma detecção precoce de alguns indicadores de uma eventual instalação de uma psicopatologia, do foro da psicotraumatologia, e encaminhar para a área da avaliação clínica, e depois aí já entrar num processo de apoio psicoterapêutico que já sai fora da psicologia de emergência. Se houver uma emergência, as autarquias vão reunir um grupo de psicólogos consoante a necessidade do contexto e dessa emergência. E, portanto, a Câmara de Cascais tem a capacidade, se tivermos uma emergência, de colocar 20 psicólogos ao serviço da proteção civil na resposta à emergência. Vamos buscar psicólogos à ação social, à educação, à juventude, portanto, e aí nesse momento, nessa fase, eles transitam para o apoio à proteção civil. Por isso é que os municípios têm uma capacidade enorme de reforçar as suas fileiras em situação de emergência. Já as organizações de âmbito nacional, ou têm ou não têm, desde a Proteção Civil Nacional, a Cruz Vermelha, a INEM, portanto, esses diria que são os profissionais de primeira linha, e depois temos os municípios, que acaba por ser depois uma força local, comunitária, que também tem uma grande vantagem, que é, tem a capacidade de prestar apoio na emergência e depois dar a continuidade. Enquanto que as forças nacionais, e agora estou na ótica municipal, se tivéssemos um incêndio... Há 2 anos que transitaste de Sim, nacional exatamente. para local. Portanto, se tivermos um incêndio, por exemplo, agora em Mursa, não é? Mursa lá em cima, em Vila Real, que acho que é onde foi agora o acidente. Podem vir psicólogos de âmbito nacional, estão lá 2, 3 dias, uma semana, mas depois o apoio de continuidade à comunidade tem que ser dado pelos recursos locais. Portanto, a vantagem do município começar logo a participar na fase inicial é poder estabelecer aqui uma relação e uma continuidade no apoio à comunidade, partindo do pressuposto que os psicólogos da própria autarquia e da comunidade não são simultaneamente vítimas. Porque se forem também vítimas, se a sua comunidade foi atingida, se a sua própria família foi atingida, aí tem que levantar o braço e dizer, não estou em condições de intervir neste contexto. É sempre difícil falar de perfis, mas, Rui, deixa-me arriscar, qual é a tendência para o perfil de incendiário português? Temos desde o vizinho, analfabeto, ao caso do engenheiro que criou uma série de engenhos para atear vários fogos em Portugal. Pelo que a Polícia Judiciária trabalhou numa investigação em torno do perfil do incendiário, e o perfil do incendiário é muito diversificado. Portanto, porquê? Porque tem a ver com o que está na motivação do incendiário. Portanto, temos o incendiário com um intuito criminoso, por vezes provocar um dano a terceiros. Temos situações de vingança para com vizinhos, conflitos conjugais, problemas de heranças. Ou
seja, tem um intuito claro de provocar dano ao outro. É um perfil mais psiquiátrico, de simplesmente tem um fascínio pelo fogo, e aí já numa ótica psicopatológica, até por vezes são aqueles que são mais facilmente apanhados porque colocam o fogo e depois ficam lá a ver. Há outras pessoas que sentem o desafio do tal engenheiro que desenvolve um mecanismo em que consegue colocar o seu aparelho e só 12 horas depois é que ele vai deflagrar. Portanto, não tem um perfil psicológico traçado do incendiário, porque pode ser de facto muito diversificado, e de um estudo que eu acompanho há uns anos da Polícia Judiciária, eles têm uma caracterização sociodemográfica, mas baseada nas pessoas que foram detidas. Ou seja, conseguem dizer o tipo de idade médica, ou de facto o perfil mais masculino, com mais baixa escolaridade, mas isso lá está, é com base naqueles que são detidos. A mediatização do fogo, sobretudo das imagens, tem um peso, Rui. Tem um peso a vários níveis. Tem o peso, por um lado, de provocar uma ansiedade maior à população. Pessoas que veem os incêndios e automaticamente o que fazem é este incremento da percepção de risco e de perigo do incêndio para mim. E depois alguém refere, como eu soube de uma situação, tem um incêndio no distrito de Viseu, e já estavam a comunicar aos familiares: olha que o incêndio está muito perto da sua casa. E o incêndio estava a 30 km da casa. Só que as pessoas depois começam a fazer aqui uma associação, que é a minha casa em Portugal, dentro da casa ao distrito, e a nossa comunicação social, porque é a maneira como também a Proteção Civil está organizada, que é por distritos, atribui os incêndios sempre ao distrito. Quase começa, temos um incêndio em Porto Alegre, que é no distrito de Porto Alegre, e por lá dizem localidade. E, portanto, isso faz com que todas as pessoas que estejam no distrito de Porto Alegre quase tenham a percepção que o incêndio está a 500 metros do seu lar. Portanto, e o que isto faz, de facto, é provocar aqui um impacto emocional muito acrescido. Um telejornal que não há notícias nesta altura do ano, não há futebol, não há política, a guerra da Ucrânia já passou o espaço mediático e, portanto, o telejornal é quase o tempo todo nos incêndios. E depois, para quem de facto tem o fascínio do fogo, possa ter aqui uma perspectiva mais patológica associada ao fogo, pode ser um incentivo a colocar um incêndio, ou aos tais incendiários mesmo que residuais na população possam sentir mais motivados na concretização do seu ato. E essa mediatização podia ser feita de outra forma? Não é o deixar de informar, mas o como. Da mesma forma como existe um respeito pela comunicação social, escrita e televisiva, de não relatar e reportar situações de suicídio, não é? Porque nós sabemos que quem possa estar com alguma ideação suicida pode sentir-se reforçado a concretizar com base em saber que outra pessoa o fez. Portanto, alguém que possa ter uma propensão a sentir-se tentado a fazer fogo, não é? A colocar um incendiário, pode também ser aqui um fator adicional de motivação. Motivacional. E depois, outra coisa que nós vemos também na comunicação social é a maneira também como expõem as pessoas em situação de grande fragilidade. Não é? Isso aí, os telejornais todos, de momento é o jornalista a apanhar alguém numa situação vulnerável aos gritos, por vezes num traje impróprio de quem estava a correr de um lado para o outro, e que vai ver a sua imagem espalhada por toda a comunidade. Porque nós olhamos e é mais um casal de idosos de uma aldeia lá longínqua. Mas esse casal de idosos vai ver a sua imagem espalhada por todos os cafés, pela comunidade, pelas pessoas a quem eles têm até uma relação, que podem sentir-se por vezes fragilizados por aquilo que apresentou. E depois jornalistas que são verdadeiramente sensacionalistas, temos de tudo, fantásticos jornalistas, outros mais ou menos, não é? Com a casa a arder nas costas, e tu, como é que o senhor se sente? Deve ser difícil. Por isso essa cobertura mediática, tirando a questão do share para as televisões, para terem benefícios associados, não traz grandes vantagens. Até porque depois nem se focam nos comportamentos adaptativos. Portanto, basicamente o que fazem é aumentar a percepção de risco, veem o perigo que aqui está, mas também não encaminham quais são os comportamentos adequados a fazer.